Gostaria de que meditemos nesse instante no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 54 até o verso 10 do capítulo seguinte, capítulo 24. Capítulo 23, a partir do verso 54 de Lucas. Esse texto acontece após a morte do Senhor Jesus, depois que José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus para que ele o coloque em um sepulcro recém-aberto em uma rocha. Lucas capítulo 23, verso 54, assim lemos. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra, pedindo que o teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, para que recebamos e estejamos dispostos a aplicar no nosso viver aquilo que a tua palavra nos traz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós lemos a respeito de mulheres que estavam ali vendo o que estava acontecendo naquele dia. Quem eram essas mulheres? O texto de Mateus menciona os nomes de Maria Madalena e a outra Maria. O de Marcos fala em Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o menor. O Evangelho de João menciona o nome de Maria Madalena. Este que nós acabamos de ler, Lucas, menciona Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e ele acrescenta, e outras que estavam com elas. Essas mulheres seguiam a Jesus. O texto disse que elas o seguiram desde a Galileia e foram a Jerusalém junto com Jesus. É claro que no período da festa da Páscoa, todos vinham para Jerusalém. E seria natural que aquelas mulheres estivessem naquela caravana formada desde a Galileia, descendo para Jerusalém. Jesus estava ali naquela caravana, muito provavelmente liderando aquela caravana, indo à frente. Ele estava acostumado a andar e ensinar enquanto andava, e as pessoas o seguiam. Aquelas mulheres o seguiram desde a Galileia.
Mas o texto da palavra de Deus nos apresenta que elas não apenas o seguiram naquela viagem. Se abrirmos em Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3, nós encontramos o Senhor Jesus andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E o texto diz que os 12 estavam com ele. Sendo que o texto acrescenta, e estavam com ele também algumas mulheres. Maria Madalena, de quem havia expelido 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e outras mulheres. Mulheres que seguiam a Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e aquilo que elas ouviam de Jesus valia tanto a pena que elas continuavam seguindo a Jesus. E não apenas seguindo, o texto lá de Lucas capítulo 8 nos diz que elas o serviam com os seus bens. Elas proviam o que era necessário para Jesus e para os discípulos. Elas serviam a Jesus também com os seus bens. Agora, nesta ocasião do texto lido, elas presenciaram a morte de Jesus. Deve ter sido algo surpreendente, porque até o dia anterior Jesus estava no templo ensinando. Mas agora, naquela sexta-feira, a notícia que corre na cidade é que Jesus foi preso e de que está sendo julgado, que foi levado à casa do sumo sacerdote, foi então, pela liderança religiosa, levada para ser incriminado diante de Pilatos. Pilatos o envia a Herodes, Herodes o devolve a Pilatos, e finalmente Pilatos lava as mãos diante do pedido das multidões, dizendo: crucificam. As multidões que no domingo anterior haviam gritado: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Agora, essas multidões pedem: crucificam, crucificam. Aquelas mulheres estavam presenciando toda essa reviravolta. E Jesus então é finalmente cravado numa cruz e morre. José de Arimateia pede o corpo e o leva para o sepulcro. Aquelas mulheres continuam seguindo a Jesus mesmo depois da sua morte. Aquelas mulheres então vão ver aonde é que foi colocado o corpo. Era o costume colocar especiarias, perfumes sobre o corpo. E naquela hora não haveria mais tempo. O texto começa dizendo que já era a preparação do sábado. Os irmãos sabem que para o judeu o dia começa no pôr do sol. O pôr do sol simboliza o término de um dia e já o início do dia seguinte. Então, ao pôr do sol daquela sexta-feira, já era o início do sábado. Não haveria tempo para preparar o corpo. E elas então olham o lugar onde o corpo de Jesus foi colocado. E o texto diz que elas voltam para suas casas e vão preparar aquelas especiarias e guardam o sábado como estava na lei. Desde a criação havia sido o maior evento para a humanidade. E o sábado é colocado como do descanso, da celebração de que Deus terminou a criação em 6 dias. Mas agora vai haver um novo dia para ser celebrado, porque o homem criado se distanciou de Deus. O homem criado agiu contrariamente ao que era o mandado de Deus e ficou separado de Deus, condenado pelo seu pecado. Mas o amor de Deus para com o homem permanecia,
E Deus elaborou um plano, e este plano agora estava sendo concretizado, Jesus morrendo na cruz. E o evento que haveria de se seguir é que seria a maior celebração. As mulheres no primeiro dia da semana então foram para ungir o corpo de Jesus. Elas não apenas o seguiam, mas elas o serviam. E continuaram servindo mesmo após a morte de Jesus. Elas foram para ungir o seu corpo. Sendo que elas começaram a vivenciar um problema. Elas estavam já a caminho, mas elas viram o tamanho da pedra que foi colocada à porta do sepulcro. O Evangelho de Mateus nos apresenta que elas vinham se perguntando umas às outras: como é que poderemos tirar aquela pedra? Quem vai poder rolar a pedra para que possamos cumprir com o nosso propósito? Às vezes a gente vai numa caminhada e a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta problemas, e a gente não sabe como serão resolvidos esses problemas. Só que às vezes a gente está no meio de um problema muito sério, e algo mais sério ainda acontece, e a gente fica se perguntando, por que é que Deus permitiu isso? Aconteceu algo de muito grave, mas algo de ainda mais grave surge. Aquelas mulheres chegam no sepulcro e veem que a sua preocupação havia sido resolvida, a pedra havia sido removida, o sepulcro já está aberto, mas agora o corpo de Jesus não está ali. Agora o problema é maior porque roubaram o corpo de Jesus, segundo o pensamento que elas tinham. E elas ficam preocupadas, ficam sem saber então o que fazer. O problema novo agora é maior ainda do que o antigo, porque elas não sabem nem onde está o corpo de Jesus. Mas aquela foi a ocasião em que elas puderam presenciar o agir de Deus. E naquele instante, os relatos dos 4 evangelhos diferem um pouco um do outro, mas cada um acrescenta alguma informação a mais do que o outro. É como se aqui no meio dessa multidão a gente perguntasse alguma coisa que aconteceu. Hoje pela manhã tivemos um café da manhã, e houve neste café da manhã o anúncio de um milagre. Alguém entrou anunciando um milagre. Se fôssemos perguntar a cada pessoa que estava ali o que é que aconteceu, quem foi que entrou, o que é que foi dito, o que é que foi realizado, ouviríamos versões distintas a respeito de um mesmo fato. E o maior milagre, o milagre que foi anunciado é que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Os relatos aqui dos 4 evangelhos diferem em alguns aspectos, mas cada um traz algo de informação a acrescentar. As mulheres veem um homem vestido de vestes resplandecentes. Noutra narrativa são 2 homens, mas provavelmente um deles fala. E a primeira narrativa mencionou aquele que falou. E aquele homem então pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, não está aqui. Vão até os seus discípulos e digam-lhes que vão ao encontro dele na Galileia. E aquelas mulheres saem dali e de repente o próprio Jesus apresenta-se diante delas. E elas são as primeiras a verem Jesus Cristo ressuscitado. Elas são as primeiras a verem que Jesus cumpriu aquilo que ele prometeu, de que haveria de morrer, ser crucificado e ao terceiro dia
ressuscitar. E o texto que nós lemos diz que só então é que elas lembraram destas palavras. A gente às vezes fica pensando em como é que os discípulos, depois de passarem 3 anos junto com Jesus, ouvindo aquilo que Jesus ensinou, e quando temos no relato bíblico a quantidade de vezes em que Jesus anunciou que ele veio para morrer, que ele haveria de ser crucificado, mas aquilo passava para os discípulos como sendo algo muito improvável, de que ele haveria de morrer, mas talvez morrendo só depois de restaurar o reino, de fazer com que os romanos que dominavam aquela região fossem expulsos e que a nação de Israel fosse mais uma vez uma nação independente, uma nação novamente constituída com a sua autonomia. Eles não esperavam a morte de Jesus da maneira que foi. Aquelas mulheres estavam ali servindo ao Senhor, mas ainda atônitas. Quem foi que roubou o corpo de Jesus? Onde é que foi colocado o seu corpo? Mas Jesus aparece a elas. Parece que o Senhor Jesus fez questão de mostrar a importância que cada um de nós tem. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele não escolheu dentre as famílias sacerdotais, aqueles que tinham uma posição importante, aqueles que talvez já fossem mestres na lei, mas há uma grande diversidade entre os discípulos, começando com gente simples, pescadores, mas nós temos entre eles também um funcionário público. Mateus era publicano e até associado aos romanos. Como publicano, ele cobrava dos judeus para pagar aos romanos. Mas é a esse que Jesus vem e diz: siga-me. Ao mesmo tempo, há um zelote. E o zelote era alguém que fazia parte de um grupo que buscava se levantar contra Roma. Mas dentre esses, Jesus chega para um e diz: siga-me. A mensagem do Evangelho é a mensagem da igualdade. É a mensagem que nos coloca a todos diante de Deus nas mesmas condições. Por isso o apóstolo Paulo vai deixar isto bem claro, escrevendo aos Romanos, quando ele diz: todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. E o apóstolo Pedro vai então dizer em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta ocasião, Jesus se apresenta primeiramente às mulheres. As mulheres eram tidas como em segundo plano em relação aos homens. Elas não poderiam sequer estudar a Torá. Elas não poderiam sequer falar em público. Mas é a elas que Jesus se revela. E diz para que elas vão aos homens e anunciem o que aconteceu. Ela coloca então, o Senhor Jesus coloca então as mulheres, elas são colocadas pelo Senhor Jesus numa posição de importância também como anunciadoras da palavra. E elas têm o privilégio de serem as primeiras a anunciar a palavra. Elas vão aos discípulos e anunciam que o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. E o texto que nós lemos diz que elas foram, mas eles nem acreditaram. Eles nem acreditaram no que estava acontecendo. O versículo seguinte do que lemos diz: tais palavras lhes pareciam um comum delírio e não acreditaram nelas.
Mas, pouco tempo depois, começam a chegar as informações. 2 discípulos estavam no caminho de Emaús e tiveram um encontro com Jesus. A princípio sem reconhecê-lo, mas no partir do pão identificam que era Jesus. E apesar de já ser noite, eles voltam para Jerusalém e anunciam aos demais o que aconteceu. E recebem a notícia de que o próprio Jesus já havia aparecido também a Pedro. Além de ter aparecido às mulheres, havia aparecido a Pedro, e naquela mesma ocasião, quando eles estão ali conversando a esse respeito, estando as portas fechadas, o Senhor Jesus aparece na frente deles e diz: paz seja convosco. Nós sabemos todos os eventos que se sucedem. 8 dias depois, Jesus aparece mais uma vez, e desta vez, Tomé, que não havia estado na primeira ocasião, ele está presente, e Jesus lhe mostra as mãos e a ferida no lado, e diz: porque me viste, Tomé, creste? Não sejas incrédulo, mas crente. Acredita. E então ele vai para Galileia. Ali há a repetição de um milagre que Jesus havia operado no começo do seu ministério. Uma grande pescaria é realizada. Muitos são esses eventos, as narrativas de que temos conhecimento. Só que a primeira delas, a primeira narrativa, foram as mulheres que seguiam a Jesus, o serviam, e que tiveram o privilégio de serem as primeiras a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Elas puderam entender que Deus tinha um propósito maior. Elas estavam com um problema: Jesus morreu. 2 problemas: quem vai tirar a pedra? Depois um terceiro problema: o corpo foi roubado. E tudo isso doía em cada uma delas. Tudo isso trazia tristeza, pesar em cada uma delas. Mas havia um propósito maior. O propósito que alcançava não apenas a elas mesmas, mas alcançava o mundo inteiro. E então aquilo de que elas foram portadoras, a notícia que elas levaram aos discípulos, haveria de ser proclamada a todas as nações do mundo. O próprio Senhor Jesus haveria de dizer àqueles que o seguiam: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Elas entenderam que Deus tinha um propósito maior por trás de tudo aquilo que, na visão delas, era apenas problema. E elas próprias foram testemunhas da concretização desse propósito de Deus. Elas próprias foram anunciadoras do cumprimento dessa promessa de Deus. E nós temos a oportunidade de seguir a Jesus, seguir os seus ensinos, seguir a sua direção, servi-lo também com os nossos bens, e nós o fazemos ao dedicarmos o nosso dízimo, e além dos dízimos, as nossas ofertas, e desta maneira fazendo com que, não apenas através dos nossos bens, mas com a nossa vida, fazendo com que esta mensagem de ressurreição e de salvação possa alcançar a mais e mais pessoas. Vale a pena seguir e servir a Jesus Cristo. O privilégio que temos de anunciar esta mensagem foi o privilégio que aquelas mulheres tiveram. E todos somos iguais diante de Deus, iguais na necessidade de salvação,
iguais na possibilidade dessa salvação por meio da fé, independentemente do tamanho dos pecados que se tenha. Alguém já disse que pecado não tem tamanho, mas aos olhos humanos a gente avalia com aquilo que acontece como repercussão de um pecado. Todos somos merecedores da condenação pelos nossos pecados, mas todos temos a possibilidade de salvação. E todos temos a possibilidade de proclamar essa salvação em Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Esta verdade está revelada na palavra de Deus, está revelada na vida de cada um que já entregou a sua vida nas mãos de Deus. Entregou a sua vida, recebendo-o como Salvador e Senhor. E no seu senhorio, Ele nos conclama a fazer também o que aquelas mulheres fizeram. Proclamaram a mensagem recebida. Nesta manhã em que celebramos a ressurreição, podemos estar, talvez alguns atravessando problemas, atravessando dificuldades, mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, podemos crer que Ele tem a solução. Claro, precisamos fazer a nossa parte. Se a dificuldade é uma enfermidade, precisamos tratar com aquilo que está ao alcance. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano, Ele não disse que simplesmente o bom samaritano orou por aquele que estava caído, mas Ele o tomou, untou suas feridas, levou-o até uma estalagem e mandou que o estalajadeiro cuidasse daquele homem. É preciso fazer aquilo que está a nosso alcance, mas na certeza de que Deus tem a solução final. A nossa vida está em suas mãos, e os propósitos dele vão para além de nós mesmos. Os propósitos dele vão para pessoas que venham a ser alcançadas por aquilo que venhamos a experimentar e a cumprir como ordem sua. Somos conclamados a seguir a Jesus. Somos conclamados a servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus.